Oi, hoje a gente começa com essa série de vídeos falando sobre autoestima gay. E o primeiro tópico que a gente vai falar é a relação com o pai e o filho gay. O meu canal não é um canal que eu tenho interesse em falar de conceitos de terapia ou de coaching. É um canal de troca de experiências. Tá? Então eu vou trazer um pouquinho da minha história aqui. Quando eu era criança, logo que eu fui alfabetizado, eu entrei no mundo da leitura, né? Eu era gay, então eu não me encaixava muito, eu não conseguia brincar com os outros meninos. Tá? Eu não gostava de futebol, eu não gostava de. Eu era gordinho, eu não tinha muita agilidade física, então todas as outras brincadeiras, subir em árvore, brincar de pega-pega, essas coisas eu não conseguia porque eu era muito paradinho, eu era tímido, muito tímido. Então eu me refugiei no mundo da leitura. Eu lia compulsivamente. Tá? Eu ainda leio compulsivamente. E meu pai tinha muita dificuldade com isso. Né? Ele não entendia por que, que eu não estava brincando com os outros meninos, por que, que eu não estava fazendo as coisas que os outros meninos faziam e por que, que eu também não acompanhava ele. Meu pai na época tinha fazenda, tinha essas coisas, essa lida do campo, assim, eu não gostava muito daquilo. Né? Eu gostava de ler, eu queria ler, ler. E meu pai então me dizia que imagina eu com 7, 8 anos, meu pai dizia que eu era inútil, né? Que eu só comia e dormia. Né? E eu imagino um menino que eu nunca perdi ano na escola, sempre fui bom aluno, comportado, educado, com notas boas, né? Mas o que todo mundo achava que era legal, que meu filho não gosta de ler, eu gostava, e ele achava que era ruim. E me tratava como inútil. Mais tarde, como eu lia muito, eu tinha muito conteúdo cognitivo, né, eu fazia muitas perguntas ali pelos 10 anos. Então ele me chamava de xarope, né, que eu era um xarope, eu era chato. Né? De tanto que eu perguntava as coisas da vida. Por que isso? Por que aquilo? Né? Eu era criança, com 10 anos. Mas meu pai não sabia lidar com isso. Ele não sabia lidar com um filho diferente. Né? Então ele se tornou ausente. Às vezes a minha mãe forçava ele a sair, ele me levar junto com ele. Leva ele junto. Ele me levava e me dizia assim, fica aqui no carro que eu já volto. E eu ficava no carro às vezes 2, 3 horas, eu me lembro muito disso. Chegou a um ponto que eu já sabia que se eu saísse com ele eu ia ter que ficar dentro do carro ou parado em algum canto, né, enquanto ele ia fazer as coisas dele, porque ele até andava um pouquinho, deixava o carro lá, ia fazer as coisas dele e me deixava lá dentro, para satisfazer minha mãe, que queria que eu saísse com ele. Que eu já levava o livro junto. Então, eu sei que eu não sou o único que passou por isso. A sua história pode ser uma história um pouco diferente, né? Mas quando, por exemplo, a gente vê meninos gays sendo mortos pelos pais, como esse ano teve uma mãe até que matou um filho e com facadas escondeu o corpo, né? Quando a gente vê alguém falando que filho gay precisa apanhar, e todas essas barbaridades, isso mexe muito no nosso campo de dor. Porque, de uma certa maneira, todos nós passamos por isso. Tá? Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Uma dificuldade de adaptação com esse pai. Porque é difícil para um homem hétero, de repente, se ver com um filho gay. Ele não sabe como lidar com aquilo. Tá? Para mim, no meu caso, o que me salvou muito foi meu avô. Meu avô era veterinário, que para a época, né, ele tinha um grau de instrução maior, e ele percebeu isso porque essa dificuldade minha com meu pai, e se tornou muito pai para mim. Eu saía com ele era divertido, brincalhão. Eu me lembro dele rindo dentro do carro, conversando, ele me dando presentes, essas coisas que se faz com criança, quando você quer puxar a criança do seu lado, você tem que conquistar ela, né? Tem que fazer com que a criança confie. E a máxima do meu avô foi quando ele me deu uma boneca. Né? Eu acho que eu devia ter uns 7 anos, ali mais ou menos, um pouquinho antes, acho que eu não estava na primeira série ainda. Ele me deu uma boneca porque o que eu fazia? Eu queimava as bonecas das minhas irmãs e das minhas primas. Eu botava fogo nos cabelos, cortava os cabelos, cortava a roupa delas, eu destruía. E ele percebeu que aquilo era uma raiva minha. E ele me deu uma boneca. Nossa, pensa no que é isso. Um homem há quase 50 anos atrás dá uma boneca pro próprio neto. E mais, né, meu avô me validou. Ele validou, tá tudo bem você ser assim, tá tudo bem você brincar com boneca.
Só que ele foi esperto também, ele dizia, né, olha, vamos deixar essa boneca aqui na casa do vô e da avó, quando você vier aqui você brinca aqui, mas não conta pra tua mãe, né? Porque também meu avô não queria comprar briga com meu pai e com a minha mãe. Né? Então, e é claro que eu vivia na casa desse vô e dessa avó. Eu adorava ir lá, eu tinha um quartinho lá que eu ia brincar com a boneca o dia inteiro. Né? Nem sei, de repente, acho que minha mãe descobriu isso, a boneca sumiu. Né? Essa relação difícil com o pai nos leva até a ter uma relação não muito saudável com a mãe, né? Porque a mãe, a mulher, por ser mais inclusiva, ela nos resgata um pouco do pai e se torna muito super protetora. Né? Eu até tenho pessoas que eu digo assim, você está casado com a sua mãe. A pessoa, não acho namorado. Não, você não acha namorado porque você já está casado, você está casado com a sua mãe. As pessoas desenvolvem um vínculo muito próximo com a mãe, que é quase um casamento. Tá? Por conta desse pai que se torna ausente e dessa mãe que assume uma ação superprotetora. Mas a mãe nós vamos falar um outro vídeo depois. Né? Você também pode deixar opiniões aí sobre vídeos. A gente sempre é uma troca de experiência aqui. O que eu estou falando é uma coisa que não é com todo mundo que acontece assim, é com a maioria de nós acontece isso. Falo com a minha experiência, né, de atendimento. Eu posso dizer que grande parte dos homens tem histórias os homens gays têm história muito parecida com isso. Um pai ausente, uma mãe superprotetora. Um pai que às vezes fez muito bullying com o filho, né, e que desenvolveu uma relação de amor e ódio. Essa relação de amor e ódio perdura às vezes pela vida inteira. Só que existe uma coisa, em algum momento da vida você tem que amadurecer e fazer as pazes com esse pai, que às vezes não precisa ser o pai externo, tem que ser o pai interno, né? Porque você carrega esse pai interno dentro de você. Entender que esse pai que chamou você de qualquer outra coisa por aí, né? Ele era um ser humano como você, uma pessoa como você, cheio de dificuldades, de coisas boas e coisas ruins, cheio de limitações, Ele era um ser humano. E ele não conseguiu, talvez, ser um bom pai para um filho gay. Mas isso não desmerece ele enquanto pessoa. Esse grau de entendimento faz com que você consiga começar a fazer as pazes com o seu pai interno e começar a conviver com o seu pai externo com o mínimo de dignidade, de respeito e de carinho, que é o que esses pais merecem, na grande maioria dos casos. Tá? E eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para assistir um vídeo, né, no YouTube, que é As Máscaras que Nós Vivemos, sobre as questões da masculinidade. Tá? Então vai ficar aqui embaixo esse vídeo que eu indico que vocês assistam. Muito, muito interessante esse vídeo, vocês vão gostar. Ok? Um grande abraço para vocês. Um beijo grande.